à fraternidade espírita cristã. É este que é o nosso lar espiritual, não só de nós encarnados, que participamos nas atividades desta Casa Espírita, mas também de muitos e muitos irmãos nossos do mundo espiritual que também fazem parte da imensa Assembleia, que aqui se reúne regularmente para estudar a doutrina dos Espíritos, a doutrina do Consolador. Então, uma vez mais, dentro da rubrica deste início de ano, revista em revista, a rubrica em que todos os anos, nos primeiros meses do ano, dedicamos os nossos estudos à Revista Espírita publicada por Allan Kardec. Um documento valiosíssimo para todos nós que queremos conhecer melhor o pensamento do mestre Leonês, do mestre Kardec, e aprender com ele, com as suas reflexões, com as suas análises, a entender melhor a doutrina espírita, tal como os bons espíritos nos trouxeram através do trabalho imenso, gigante, desse homem de alma gigante, que é Allan Kardec, conhecido por nós como Allan Kardec. Esse espírito gigantesco continua orientando, auxiliando, servindo Jesus, onde quer que se encontre, no mundo espiritual ou eventualmente já reencarnado, quem sabe. Hoje vamos novamente, então, dar continuidade a esse estudo da Revista Espírita. Está a cargo da Liliana Henriques e ela traz-nos um dos temas de discussão que Kardec fazia, apresentava, a análise que ele fazia, as notícias que iam surgindo, que iam chegando ao seu conhecimento. E vamos, com certeza, gostar de acompanhar toda a reflexão que a Liliana nos traz. Como habitualmente, vamos então pensar em Jesus e preparar-nos para a nossa reunião de hoje. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, detestaram-lhe a casa, destelharam a casa onde Jesus estava e feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Evangelho de Marcos. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco, levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contacto do Salvador, aproveitando fervorosamente o ansejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrar grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo.
amado Mestre, todos nós, reunidos em Teu nome, vimos rogar as Tuas bênçãos de amor e paz. Todos nós, encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos nesta reunião, vimos rogar as Tuas bênçãos para que todo o trabalho que iniciamos agora decorra em profunda paz, envolvendo-nos nessa harmonia e nessa luz que nos faz ultrapassar todas as dificuldades, vencer todos os obstáculos, para também nós nos ajoelharmos aos Teus pés, sentindo a força e a intensidade do Teu amor por todos nós. Permite, Senhor, que a reunião de hoje, o estudo de hoje, possa ter esse valor e esse impacto nas nossas aulas, contribuindo para que a nossa força, a nossa fé, se amplie muitas e muitas vezes, dando-nos essa coragem, esse testemunho, de destilhar todos os espaços para chegarmos mergulhando aos Teus pés, para recebermos o Teu abraço, para sentirmos a Tua vibração, para entendermos a Tua mensagem. Que essa mesma mensagem e que esse amor que tens por todos nós nos envolva ao longo de todo o trabalho, penetre nos corações de todos nós, nos dois planos da vida. Este título do trabalho, Refutação de um artigo de L'Univers, é o título de um artigo que Kardec escreveu na edição de maio da Revista Espírita do ano 1859, e este título ele visa, o artigo de Kardec visava comentar um outro artigo, peço desculpa, que saiu na edição de 13 de abril de 1859 do jornal L'Univers. E esse artigo, portanto, um mês antes do artigo de Kardec. E esse artigo, assinado pelo abade Chesnel, versava sobre o espiritismo. O Sr. Abade explicava aos leitores no que é que consistia o espiritismo, ao qual ele chamava, e era o título do seu artigo, Uma Nova Religião em Paris. Se o artigo tivesse sido escrito num tom grosseiro, em que se realçasse, de facto, a ignorância absoluta sobre o tema por parte do autor do artigo, Kardec não teria escrito nenhuma linha. Mas como ele considerou que, apesar de tudo, o artigo tinha sido escrito num tom adequado, com uma linguagem adequada, então ele considerou útil fazer um comentário a este artigo, com o objetivo, sobretudo, de corrigir alguns erros, ou alguns dos erros mais importantes que ele considerou, para, enfim, também para esclarecer um pouco melhor sobre o tema. E antes de passar já para o próximo slide, pronto, ele comenta então esse artigo. O comentário é um pouco longo, tem 8 páginas. Ele transcreve antes o artigo do Sr. Abade, para que as pessoas pudessem
conhecer o artigo que deu origem ao artigo de Kardec, mas não é sobre o artigo integral de Kardec que se desenvolveu este trabalho. Convido a todos então a ler o comentário integral de Kardec, assim como o artigo que lhe deu origem, mas o que trouxemos hoje foi 4 trechos desse artigo para desenvolver algumas ideias contidas nesses trechos, no sentido de conhecermos um pouco melhor, de refletirmos ou de recordarmos apenas, se for o caso, sobre o caráter do Espiritismo. E esse vai ser o tema do nosso trabalho. E vamos então, sem mais delongas, conhecer o primeiro trecho que trouxemos. Fizestes bem em reconhecer que as ideias espíritas recrutaram um certo número de homens honrosamente conhecidos no mundo. Esse facto, cuja realidade ultrapassa de muito aquilo que acreditais, incontestavelmente merece a atenção de todo o homem sério, pois tantas personalidades eminentes pela inteligência, pelo saber e pela posição social não se apaixonariam por uma ideia despida de algum fundamento. A conclusão natural é que no fundo de tudo isso deve haver alguma coisa. E este detalhe que Kardec realça já aqui sobre o tipo de prosélitos que o Espiritismo atraiu ao seu seio logo no início, não é um detalhe menor, irrelevante. Muito pelo contrário. Porque ele expressa um facto que nem todas as pessoas têm a noção, é que o Espiritismo ele não nasceu entre a classe de pessoas ignorantes, analfabetas, supersticiosas, demasiadamente crédulas. Não. O Espiritismo nasceu precisamente entre pessoas esclarecidas, e isto tanto do ponto de vista científico como cultural. O século XIX, como sabemos, ele foi muito rico em fenómenos de efeitos físicos que ocorriam um pouco por toda a parte, fenómenos mediúnicos, e ocorriam por intermédio de médios de efeitos físicos que estavam reencarnados. Na época, nós trouxemos as imagens apenas dos mais célebres, mas de facto neste século estavam reencarnados muitos médios com este tipo de mediunidade, a mediunidade de efeitos físicos. Estamos a referir a pancadas que se ouviam nos soalhos, nas paredes, nos objetos pesados que se deslocavam sem que ninguém tocasse, na levitação dos médios, da materialização de espíritos, enfim, uma série de detalhes que começaram a ser muito intensivos. Não que esta mediunidade já não existisse antes, mas neste século, de facto, parece que houve um movimento mais ostensivo deste tipo de mediunidade, que se iniciou na América e depois passou também para a Europa. E o resultado de todo este movimento, destes fenómenos extraordinários que não se conheciam a causa, mas que ocorriam ora espontâneos, ora provocados, foi que de facto atraiu a atenção não só das massas populares, mas também das classes de pessoas, portanto do grupo de pessoas mais ligadas à ciência, pessoas académicas, das mais diversas áreas do saber, que se interessaram por ir observar os fenómenos. E mais ainda, e muitos deles, quando iam observar os fenómenos, a maior parte deles, quando ia observá-los com todo o rigor, com toda a exigência, com toda a minúcia, eles iam inclusive com a intenção de desmascarar uma fraude que eles acreditavam estarem revestidos esses mesmos fenómenos e todas as pessoas envolvidas. Mas o que ocorreu
foi que a maior parte desses homens, ao irem com essa intenção e irem observá-los, foi que acabavam por reconhecer a veracidade dos fenómenos e que, de facto, não havia fraude alguma. E tornavam-se, então, também eles pessoas bastante convictas e interessadas em continuar os seus estudos sobre os estudos espíritas e continuarem as suas investigações de um modo mais profundo. E é isso mesmo que nos diz, então, Gabriel Delanne. Os fenómenos espíritas foram, desde a origem, submetidos às análises mais severas e por pesquisadores tão esclarecidos quão perspicazes. Entretanto, esses investigadores, céticos a princípio, convenceram-se e tornaram-se defensores dessas doutrinas. E o que a história também registra é que o resultado dessas pesquisas, onde quer que fossem realizadas, o país, o investigador, o médio envolvido, os resultados convergiam todos para o mesmo. Vamos recordar alguns nomes de pessoas ilustres dessa época, em meados do século XIX, contemporâneos de Kardec, que se dedicaram então a esses estudos e que reconheceram, após um ceticismo inicial e após algum tempo de investigações independentes, reconheceram de facto a veracidade dos fenómenos mediúnicos, dos fenómenos espirituais, e reconheceram então publicamente, inclusive publicando livros em que descreviam as suas experiências, fundamentando as suas convicções. E o primeiro reconhecimento público foi o das 3 comissões americanas sucessivamente nomeadas em final dos anos 40 para investigarem os célebres fenómenos de Hainesville. E essas 3 comissões reconheceram a realidade dos mesmos. Foram precisas 3 comissões, porque o relatório da primeira comissão, composta por homens das mais diversas áreas do saber, mas homens de ciência, acabaram por reconhecer a veracidade dos fenómenos. Não convencidos, há uma segunda comissão que acaba por convergir no mesmo resultado e há uma terceira comissão que converge igualmente para o mesmo resultado. Os fenómenos de Hainesville, como sabemos, foi aquelas pancadas que se ouviam na casa da família Fox, que revirou todo o lugarejo onde viviam, mas de facto este fenómeno deu origem, foi um marco inicial de todo um movimento de mais fenómenos que se desenvolveram e da atração, precisamente, das pessoas de ciência que se aproximam, então, para estudar este tipo de fenomenologia. Depois trouxemos o nome também do juiz John Hammond, que foi um homem dos mais considerados na América, não só pelos cargos que exercia na sociedade, mas pela sua inteligência e pela sua probidade, que era reconhecida por todos. Ele também se interessa por ir estudar os fenómenos espíritas, com a intenção de comprovar a falsidade dos mesmos, mas acaba também ele por se tornar convicto, por escrever um livro em 2 volumes, em 1855, onde afirma as suas convicções e descreve também as experiências que fez. Porque, entretanto, também surge um imprevisto que talvez ele não contasse, é que ele próprio se torna médium. E, portanto, depois ele torna-se convicto, mas ele faz a descrição e assume, então, publicamente a sua convicção. Trouxemos agora um homem, quase um rosto de todos os outros,
diretamente da ciência, um cientista de renome por esta altura, que também ele então vai investigar os fenómenos, e também ele acaba por publicar, ao fim de 2 anos de investigações, um livro em 1855, onde faz então também a descrição das investigações que fez e a fundamentação da sua convicção. A Robert Hare se devem as primeiras experiências de impressão ou moldagem em parafina quente de mãos e dedos materializados, continuadas depois por outros pesquisadores. É ele que inicia então este tipo de técnica para recolher as evidências materiais da fenomenologia, da materialização de espíritos que ocorriam. Trouxemos ainda mais um homem bastante público e conceituado por esta altura, um reformador social, Robert Dale Owen, que também se interessa pelos fenómenos e também se torna um homem convicto, e também o assume através de 2 obras, uma em 1860 e outra em 72. E reparemos que, com exceção desta última, todas as outras investigações, todas as outras publicações ocorreram antes do ano 1857, que foi o ano da publicação do Livro dos Espíritos, que é o livro que dá início à doutrina espírita, porque é ele que como é que se diz? Agora está-me a faltar a palavra. Esse livro sistematiza a doutrina, sistematiza os ensinamentos dos espíritos. Estas publicações são publicações espiritualistas, em que, no fundo, reconheciam apenas a veracidade dos fenómenos, a possibilidade do fenómeno mediúnico e uma inteligência extracorpórea como origem do fenómeno. E foi assim mesmo também que o próprio Allan Kardec se iniciou nos seus estudos espíritas. Ele foi também observar os fenómenos que ele teve conhecimento em casa de pessoas amigas, pessoas em quem ele confiava, pessoas honradas, inteligentes, cultas também. E ele foi então observar todos os fenómenos, e é através dessa observação metódica, com circunspeção, porque ele não o fez com muito entusiasmo, ele vai com uma certa reserva, mas vai então com todo esse método, essa circunspeção, essa gravidade de estudo, de observação, e é desse modo, é através da observação metódica e cuidada que vai sendo construída a doutrina espírita. E Allan Kardec também não era também um homem ignorante. Allan Kardec é o pseudónimo que ele utiliza a partir da publicação do Livro dos Espíritos. O seu nome era Denisard Hippolyte Léon Rival, descendia de uma família com carreiras na advocacia e na magistratura, foi aluno de Pestalozzi, conhecia a fundo várias línguas com as quais se expressava facilmente, desenvolveu estudos sobre o magnetismo e desenvolveu uma brilhante carreira na área da pedagogia. E sobre a sua carreira na área da pedagogia, nós trouxemos alguns pontos fundamentais, só para termos uma ideia do que é que consistiu a sua carreira. Ele foi professor e fundou em Paris um estabelecimento de ensino. Escreveu gramáticas, aritméticas, livros para estudos pedagógicos superiores, traduziu obras inglesas e alemãs, organizou cursos gratuitos de Química, Física, Astronomia e Anatomia Comparada, que eram muito frequentados. Editou livros onde resumia os seus cursos, tendo sido alguns deles adotados como manuais do ensino pelo Ministério.
foi membro de várias sociedades sábias, nomeadamente da Academia Real da Arra, onde foi premiado por concurso em 1831 pela apresentação de sua memória, qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época. Então, o seu nome já era bastante conhecido e respeitado na sociedade francesa pelos seus trabalhos, que já eram justamente apreciados. A própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele fundou juntamente com outras pessoas e da qual ele foi o presidente, e que tinha correspondentes de vários cantos do mundo, a sociedade constituía-se de pessoas de elevada posição social, muitas vindas da nobreza e instruídas, desde advogados, médicos, engenheiros, letrados, etc. Trouxemos ainda o nome de Gabriel Delanne, que foi um espírita, também contemporâneo de Kardec, um pouco posterior, porque ele era menino, quando Kardec ainda se encontrava reencarnado, mas ele foi engenheiro de formação e autor de diversas obras que, na verdade, são o resultado das suas próprias investigações, porque ele também foi um investigador do fenómeno espírita e da mediunidade em si. Ele foi companheiro de pesquisas psíquicas de Charles Richet, que foi Nobel da Medicina, examinou atentamente os mais célebres médios, foi vice-presidente, mais tarde presidente da Sociedade Francesa de Estudos dos Fenómenos Psíquicos, foi um dos fundadores da União Espírita Francesa e da Revista Científica e Moral do Espiritismo. E tomou parte em todos os congressos internacionais, quer espíritas, quer espiritualistas. Nós poderíamos ainda continuar a citar outros sábios que, por esta altura, também se tornaram convictos após um ceticismo inicial, mas depois, de facto, após investigações independentes, acabaram por se tornar pessoas convictas. Mas trouxemos agora um conjunto de cientistas, pessoas estritamente da área da ciência, mas numa época posterior à desencarnação de Kardec, que as investigações continuaram e esses homens também acabaram por se tornar profundamente convictos e publicar obras onde assumiam as suas convicções após as investigações que faziam. E comecemos então por Inglaterra, Alfred Russel Wallace, bastante conhecido, que em 1869 fez parte de uma comissão nomeada pela Sociedade de Dialética de Londres para estudar os pretendidos fenómenos espíritas. Estudou diversos fenómenos, entre os quais a fotografia de espíritos. E também ele se torna então uma pessoa convicta, publicando o seu livro em 1875, onde afirma publicamente as suas convicções. Depois, Oliver Lodge, também um físico bastante conhecido, inglês, e que foi um dos presidentes da Sociedade de Pesquisa Psíquica, fundada em 1882. Esta sociedade, composta por vários espíritos eminentes da época, publicou regularmente o relatório das suas investigações nos Proceedings e editou o livro Fantasmas dos Vivos, que relata mais de 200 casos de aparições bem averiguadas. Oliver Lodge depois também publica em nome individual outros livros, portanto, já no princípio do século XX, onde de facto afirma a sua convicção na imortalidade na alma, no mundo espiritual, na fenomenologia espírita, que ele depois continuou as suas investigações em torno do assunto.
E não podíamos também deixar de trazer o nome de William Crookes, esse físico e químico britânico bastante reconhecido e respeitado em todo o mundo na área científica, e que também ele se interessou por estudar então os fenómenos espíritas, e ao fim de 3 anos de investigações ele acaba então também por afirmar: não digo que isso seja possível, mas sim que isso é real. William Crookes estudou diversos fenómenos de efeitos físicos, desde pancadas, desagregação da matéria, fenómenos de transporte, levitação, aparições luminosas, mas destaca-se, sobretudo, no estudo minucioso das materializações, chegando a fotografar essas experiências. E trouxemos uma imagem também, uma dessas fotografias, essas provas, essas evidências que se tentavam colher de uma forma material. Ele está aqui na imagem, na fotografia, ele está ao lado de um espírito materializado, não é uma pessoa, é o espírito Katie King, através das observações e das investigações que ele fez em colaboração com a médium Florence Cook. Ele trabalhou com diversos médios, mas com especial destaque com Kate Fox, com Danielle Douglas Home e Florence Cook. Também publicou diversas obras sobre este tema, mas também destacamos 2: Espiritualismo à Luz da Ciência Moderna, em 1870, e Factos Espíritas, em 1874. E da Inglaterra vamos até a Alemanha para destacar apenas os trabalhos do astrónomo Zollner, que, em colaboração com o médio Slade, também ele fez investigações ao longo de 3 anos, e também muito cético no princípio, mas ao fim de 3 anos publica então uma obra em 1881, Provas Científicas da Sobrevivência, Física Transcendental. E da Alemanha vamos até à Itália para lembrar também os trabalhos de Ercole Sciaia, que, com a colaboração da médium Eusápia Paladino, reproduziu fenómenos de transporte, materializações, levitações, impressões em argila e fotografia de espíritos. Lembramos ainda também os trabalhos, as investigações de César Lombroso, que também tem uma obra publicada, e de Ernesto Bozano, com várias obras publicadas, fruto também das suas investigações. E da Itália vamos até à Rússia, para fechar este bloco, para lembrar também os trabalhos do professor Butlerov, que, em colaboração com o médium Danielle Douglas Home, reproduziu a maior parte das experiências de Crookes. Ele conseguiu reproduzir aquilo que Crookes também já tinha feito. E ainda, e no fim, ainda lembramos as investigações de Alexander Aksakov, que foi também um grande pesquisador dos fenómenos espíritas, e que, em colaboração com a médium Eusápio Paladino e Eglinton, as suas investigações recaíram sobre as aparições materializadas e fotografia das mesmas. E nós poderíamos continuar aqui a citar diversos académicos ilustres, pessoas de ciência, pessoas também de cultura, que se tornaram todas elas convictas. Mas apenas, e vamos fechar então este bloco para reforçar de facto a ideia inicial, é que o Espiritismo, logo desde o início, recrutou como adeptos pessoas convictas, mas precisamente entre pessoas esclarecidas. O tipo de adeptos, de prosélitos, que o Espiritismo reuniu logo desde o seu surgimento,
eram pessoas bastante esclarecidas. E vamos então ao segundo trecho. Quem é o autor do Espiritismo? Verdadeira ou falsa quem imaginou essa teoria? É verdade que se procurou coordená-la, formulá-la, explicá-la, mas quem concebeu a ideia primeira? Ninguém. Ou, melhor dizendo, todo o mundo, porque todos puderam ver, e os que não viram foram aqueles que não quiseram ver, ou o quiseram à sua maneira, sem sair do círculo das ideias pré-concebidas, o que fez com que vissem e julgassem mal. Aqui já a referência que de facto os factos espíritas estavam à disposição de todos e a referência a todas estas investigações que ocorreram. O espiritismo decorre de observações que cada um pode fazer e que não constituem privilégio de ninguém, o que explica a sua irresistível propagação. Não é o produto de nenhum sistema individual e é isso que o distingue de todas as outras doutrinas filosóficas. E aqui Kardec então aflora sobre o caráter do espiritismo, reforçando sobretudo a sua dimensão científica. Por isso mesmo, porque de facto o espiritismo, quando nasceu, ele nasceu em decorrência das observações que foram feitas e, portanto, é fácil compreender esta posição de Kardec. Em julho deste mesmo ano, em 1859, seria publicado o livro O que é o Espiritismo, onde Kardec, então, definiria o Espiritismo como uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas observações. Então temos aqui um duplo aspecto que Kardec já realça. Por um lado, é uma ciência de observação. O fenómeno mediúnico, ele ocorre sob determinadas condições, como qualquer outro fenómeno natural. Tem que haver determinadas condições para ele ocorrer. E essas condições foram devidamente estudadas, como já vimos, foram devidamente observadas. E é útil conhecer essas condições para que o fenómeno possa ser tratado com segurança. O espiritismo, ele, como vimos, ele decorre desse estudo, dessas observações que foram feitas, dessas comparações, e ele sistematiza as condições e os métodos adequados para que se possa realizar essas relações entre nós e os espíritos com toda a segurança. Mas o espiritismo é também uma filosofia, porque desse estudo que foi feito, dessas observações, passou-se a conhecer diversos estados da alma, diversos estados de vida dos próprios espíritos e a perceber que havia uma relação entre esses estados e o seu estado moral, o estado de evolução moral de cada espírito. Então, dessas relações, desse conhecimento, desdobraram-se um conhecimento moral, consequências morais importantíssimas para todos nós, porque também começámos a perceber, no fundo, qual o nosso destino. Então, e é nessa maneira que ele é também uma doutrina filosófica, por todas as consequências morais que se desdobraram a partir desse conhecimento que foi sendo feito.
Então, a doutrina espírita é também, no fundo, uma revelação. O que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, a dimensão da revelação, a dimensão divina da revelação espírita, há uma dimensão que é divina, que tem a ver com a providência de todos os factos, a origem providencial de todos os factos mediúnicos que estiveram expostos a todos aqueles que quiseram observar e estudar, e também porque pela própria, por revelações e por explicações serem dadas pelos próprios espíritos. Mas também há uma dimensão científica na revelação espírita, porque, como já vimos, porque ela decorreu do estudo, da observação. O homem não foi dispensado do trabalho que teve de estudar, de observar, de comparar, de refletir. E por isso há esta dimensão científica, porque no fundo todas as ciências são também uma revelação, porque nos trazem a revelação das leis que estão por trás dos fenómenos em estudo. E o Espiritismo traz-nos também uma revelação das leis que estão por trás do fenómeno mediúnico, das leis que regem o princípio espiritual. E vamos então ao terceiro trecho. Dissestes que essas revelações do outro mundo nem mesmo têm o mérito da novidade. Seria, pois, um mérito a novidade? A quem alguma vez pretendeu que fosse uma invenção moderna, sendo uma consequência da natureza humana e ocorrendo pela vontade de Deus, essas comunicações fazem parte das leis imutáveis pelas quais ele rege o mundo. Devem ter existido, pois, desde que o homem existe na Terra. Eis porque as encontramos na mais remota antiguidade, entre todos os povos, e tanto na história profana quanto na história sagrada. A ancianidade e a universalidade dessa crença são argumentos em seu favor. Daí, a tirar conclusões desfavoráveis seria, acima de tudo, faltar de todo com a lógica. Então, assim como a ciência tradicional, ela tem-nos revelado progressivamente ao longo do tempo as leis que regem o princípio material, o Espiritismo, o que tem-nos revelado também progressivamente, tem sido as leis que regem o princípio espiritual. O princípio espiritual é uma das forças da natureza que reage sobre o princípio material e vice-versa. Então, o Espiritismo ele não inventou o princípio espiritual. Ele foi o primeiro a demonstrar, a comprovar a sua existência, a estudá-lo, a tornar evidente a sua ação. E ambos, princípio material e espiritual, constituem as duas forças vivas da natureza. Então, se o princípio espiritual sempre existiu, esse elemento espiritual que compõe o homem sempre existiu, então é perfeitamente natural que o encontremos, e de facto encontramo-o, referenciado com diversos nomes, mas encontramo-lo então referenciado em diversas culturas, em diversos tempos, em diversos lugares. E também então é natural que encontremos descrições de fenómenos mediúnicos em todos os livros sagrados de todas as religiões. Encontramos essas descrições. E é perfeitamente natural. Se o elemento espiritual é um elemento que compõe o homem,
então a mediunidade também é ela uma faculdade natural que efetivamente sempre existiu. E então, como explicou tão bem Kardec, de facto a antiguidade e a universalidade do fenómeno apenas reforçam aquilo que o Espiritismo nos revela, apenas são elementos a seu favor e não o contrário. Aliás, Joana de Ângeles, ela diz-nos que foi precisamente as manifestações espirituais que ocorriam nas reencarnações iniciais do homem primitivo, que proporcionaram o desenvolvimento do pensamento religioso e das primeiras noções da vida espiritual. Ela diz-nos, foi na intimidade dessa mesma caverna que as almas aflitas ou não, daqueles que sucumbiam ao fenómeno da morte, retornavam apavorando ou aparentando poder, que proporcionaria ao pensamento mítico a concepção dos deuses, iniciando-se lentamente a compreensão da existência pós-mortem e dos génios bons e maus, dos deuses nobres e viciosos. E vamos então ao último trecho em análise. Intitulais vosso artigo Uma Nova Religião em Paris. Admitindo que tal fosse com efeito o caráter do Espiritismo, aí haveria um primeiro erro, considerando-se que ele está longe de circunscrever-se a Paris. Conta milhões de aderentes espalhados nas 5 partes do mundo. E Paris não foi o foco primitivo. Como vimos, foi na América que se iniciaram todas as investigações. Em segundo lugar, o Espiritismo é uma religião, fácil é demonstrar o contrário. Bom, então aqui há um novo ângulo de análise. Vimos já que Kardec reforça o caráter científico, a dimensão científica e filosófica da doutrina espírita. E aqui ele afirma, assim como todos os pioneiros do espiritismo por esta altura, ele afirma o afastamento do espiritismo a uma religião, ao conceito de uma religião. E é perfeitamente natural que ele assim o faça, porque de facto o Espiritismo ele nasceu pela observação dos factos e isso estava muito marcado nele. E por esta altura em que o artigo tinha sido escrito, foi muito próximo ainda do surgimento da doutrina espírita e as investigações, ainda existiam muitas investigações. E por outro lado, ele não identifica o espiritismo não com a religião em si, e é preciso conhecer, e já vamos ver, toda a obra de Kardec para compreender bem o pensamento dele. Mas ele não identifica com a ideia que as pessoas tinham e ainda têm de religião de um modo geral. Uma ideia que era superficial, que é uma ideia superficial, e portanto, desse modo, ele não identifica o espiritismo com essa ideia superficial e com essa prática superficial de religião. Ele, então, diz-nos que se o espiritismo fosse uma religião, teria o seu culto, os seus templos, os seus ministros. Mas como não os tem, ele prefere, então, denominá-lo de uma ciência reveladora das leis do princípio espiritual. Porque, de facto, é isso que o espiritismo nos revela. Leis essas que são capazes de explicar uma série de fenómenos tão antigos quanto o homem, mas até então inexplicáveis, e que o espiritismo é capaz, então, de explicar. Mas isso
não significa que Kardec não reconhecesse a dimensão religiosa do espiritismo. E ele, uns anos mais tarde, em 1868, escreve um artigo também na Revista Espírita, um artigo muito interessante, onde ele de facto afirma que o espiritismo é uma religião, mas explica porque é que o prefere antes chamar de doutrina filosófica e moral. Tem a ver com o afastamento da religião, do seu objetivo profundo, da sua essência mais profunda, e como tal ele não identifica e não quer identificar o espiritismo com essa evolução das religiões, que no fundo era a ideia que todas as pessoas tinham. Mas vamos então conhecer um trecho, eu trouxe um trecho desse artigo de 68. Uma religião, em sua acessão larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o facto de compromissos materiais que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Este ênfase que as religiões foram dando mais à forma do que propriamente ao objetivo profundo da religião. Se é assim, perguntarão, então o espiritismo é uma religião? Ora sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Então, no sentido verdadeiro, no sentido filosófico do termo, o espiritismo é de facto uma religião, mas não no sentido mais superficial em que as pessoas entendem e praticam e vivem as religiões. Porque caberia ao espiritismo explicar as propriedades e a ação do pensamento sobre a atmosfera energética, quer pessoal, quer do ambiente, a repercussão do pensamento no físico e no moral. E, por consequência, explicar também os efeitos da comunhão de pensamento nos homens. Costuma-se dizer que a união faz a força, e isso aplica-se tanto no campo físico como no campo moral. E de facto nós, quando estamos entre pessoas simpáticas, com quem nos identificamos, há uma sensação de bem-estar. Normalmente há uma sensação agradável, uma renovação até física e moral. E isso ocorre precisamente pela comunhão de pensamentos harmónicos que acontece. E o contrário, quando estamos entre pessoas em que os pensamentos são discordantes, costumamos ter uma sensação desagradável. Mas o poder do pensamento, o poder da comunhão de pensamentos, ele estende-se também nas relações com o mundo espiritual. E em qualquer assembleia,
numa assembleia onde os pensamentos se unem no bem, o que ocorre é que esses pensamentos unidos e harmónicos, eles vão anular a ação dos espíritos inferiores e vão atrair, ao contrário, os espíritos superiores e auxiliar a própria ação dos espíritos superiores, que assim, através da sintonia mental que se estabelece, mais facilmente podem nos ajudar, nos amparar, através de forma de energias benéficas que vão cair sobre todos os presentes, de um modo muito mais intenso do que aconteceria isoladamente se estivéssemos sós. E assim também, de um modo mais intenso, os próprios espíritos desencarnados, a quem nós enviamos o nosso pensamento fraterno, eles também sentem muito mais, com mais intensidade, esse auxílio que lhes é enviado. Então, as reuniões religiosas, elas são de facto fundadas na comunhão dos pensamentos, mas o objetivo da religião, ela deverá ser a libertação do pensamento das amarras da matéria, harmonizando-nos com o divino que existe em nós. E é nesse sentido que o Espiritismo, revelando-nos e aplicando as leis naturais que fortalecem a nossa harmonia íntima e moral, ele cumpre, desse modo, a sua dimensão religiosa. Qual é, pois, o laço que deve existir entre os espíritas? Eles não estão unidos entre si por nenhum contrato material, por nenhuma prática obrigatória. Qual o sentimento no qual se deve confundir todos os pensamentos? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário. O da caridade para com todos, ou, em outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, pois sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade. Então, compreendemos qual a utilidade de nos reunirmos em determinados dias para estudarmos, para refletirmos, para orarmos. É precisamente pela comunhão de pensamentos que se estabelece e por todas as consequências que já foram citadas, embora de um modo breve. E é por isso também que uma reunião espírita, ela deve ser sempre realizada com recolhimento e com circunspeção, pela gravidade de tudo o que acontece então nessas reuniões e pelo respeito também ao mundo espiritual. E é por isso mesmo que Kardec então também explica ao Sr. Abade o que é que acontecia nas reuniões, nas sessões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A sociedade a que vos referis define o seu objetivo no próprio título. A denominação Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não se assemelha ao de nenhuma seita. Tão diferente é o seu caráter que seu estatuto proíbe tratar de questões religiosas. Está classificada na categoria das sociedades científicas, porque, com efeito, seu objetivo é estudar e aprofundar todos os fenómenos que resultam das relações entre o mundo visível e invisível. Tem seu presidente, seu secretário e seu tesoureiro, como todas as sociedades. Conduz os seus trabalhos com calma e recolhimento. Primeiro, porque
é uma condição necessária para as observações. E segundo, porque sabe que devem ser respeitados aqueles que não vivem mais na terra. Ela os chama em nome de Deus porque crê em Deus, em sua onipotência, e sabe que nada se faz neste mundo sem a sua permissão. Abre as sessões com um apelo aos espíritos bons, uma vez sabendo que os há bons e maus, cuida para que estes últimos não venham se misturar fraudulentamente nas comunicações que recebe e induzi-la em erro. O que prova isso? Que não somos ateus. Mas de modo algum implica que sejamos partidários de uma religião. Esperamos então ter contribuído, já percebemos porque é que ele encerra este parágrafo deste modo. Esperamos ter contribuído com as próprias palavras de Kardec, e eu peço desculpa se trouxe muitas, não para ser enfadonho, mas porque considero que é útil conhecermos as palavras de Kardec, e porque elas são sempre tão claras também, tão racionais, que é sempre muito agradável também conhecermos o seu próprio texto. Mas esperamos de facto que através delas possamos ter compreendido um pouco mais sobre o caráter do Espiritismo. Essa doutrina filosófica e moral que nasceu da observação dos factos, imbuindo-se por isso de uma dimensão científica, capaz de sustentar inclusive o interesse e o estudo de muitos homens, de muitas figuras do conhecimento, mas também imbuída de uma dimensão filosófica e religiosa, capaz de satisfazer a razão e o coração em simultâneo, capaz de fortalecer e de consolar o homem como nenhuma outra filosofia ou nenhuma outra religião, porque o esclarece de onde ele vem, porque está na Terra, para onde vai. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, porque, apoiado em evidências científicas, demonstra os principais princípios espirituais de todas as religiões. Mas vai ainda mais longe, porque ele revela também detalhes do princípio espiritual e da vida espiritual, clarificando então sobre o verdadeiro objetivo da vida física. Fortalece o homem, enche de esperança, consola os corações doloridos, pela certeza que nos traz do reencontro com as almas que já partiram e que nós amamos. E ainda resgata os ensinamentos do Cristo, porque os explica com mais racionalidade, resgatando também, por consequência, o sentimento fraterno da humanidade. E hoje, os centros espíritas são os locais onde se pode estudá-lo e sentir com segurança os benefícios dessa relação intemporal entre os dois lados da vida, amparando a todos, encarnados e desencarnados. Desta dimensão de análise da doutrina espírita extraordinariamente interessante, e que muitos de nós espíritas não nos debruçamos
sobre estes homens de ciência, de saber, que marcaram os primeiros tempos da doutrina espírita. São os chamados clássicos. Às vezes referimos a eles e às suas obras como os clássicos, porque eles contêm todo um estudo, uma reflexão, experiências às vezes difíceis e às vezes muito dolorosas para os médiuns, porque era preciso ter a certeza absoluta de que não havia fraude. E por isso mesmo aqueles homens de ciência, de saber, acabaram por assumir que aquilo que pensavam ser uma fraude não o era. Era verdade e valia a pena continuar a estudar, a investigar, a saber cada vez mais. Devemos a esses homens de ciência a consolidação, o respeito pelas ideias, pelas leis, por todos os princípios que estão bem claros no Livro dos Espíritos e que depois se vão desenvolvendo, aprofundando mais noutras obras, ainda com Kardec, e até hoje, até aos nossos dias, com todas as obras que os bons espíritos, sob a égide de Jesus, têm trazido através dos bons médiuns, aqueles homens que doam a sua vida e a sua faculdade para que as vozes do mundo espiritual possam chegar até nós, lembrando-nos que a vida na matéria é pouco mais que um segundo na nossa existência, talvez menos de um segundo em toda a nossa existência, que as dores logo vão passar, que as alegrias, essas, quando são legítimas, quando são da alma, vão permanecer sempre. E que todas as dificuldades da nossa vida são processos naturais de crescimento. Não se cresce, não se aprende, não se evolui sem enfrentar os desafios que esse crescimento coloca em cada momento. E por isso é enfrentando esses mesmos desafios que nós vamos crescendo, que vamos amadurecendo e que vamos espiritualmente amadurecendo e que vamos interiorizando essas leis eternas e imutáveis, que são as leis divinas, as leis do amor, as leis que regem todo o universo, desde o infinitamente pequeno ao infinitamente grande, desde a pequena bactéria, pequeno vírus, até aos astros, aos anos-luz, às galáxias, a todo o universo. Então, só podemos agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos. Mas vamos fazê-lo em conjunto. Vamos novamente pensar nesse universo infinito. Vamos mentalmente buscar aquelas memórias que já temos de fotografias, de imagens, de animações, as pobres animações que os homens conseguem fazer, mas que dentro da nossa maturidade espiritual são já o resultado de um imenso progresso. Esses pontos luminosos numa noite estrelada, esse movimento permanente dos astros, dos planetas à volta da sua estrela-mãe, o movimento das galáxias e tantas dimensões outras que nós ainda não conseguimos abarcar, mas que são criação de Deus, Pai eterno, imutável, perfeito, princípio inteligente, causa primária de todas as coisas, que um dia nos enviou Jesus, entregou a Jesus uma bola esférica ainda incandescente, mas que continha todos os germes para um novo mundo, para uma nova habitação,
de mais espíritos na sua criação incessante. E Jesus acolheu este planeta, que hoje é o planeta azul, nos seus oceanos, nas suas florestas, nas suas montanhas, nas suas planícies e nos seus desertos, incluindo belezas imensas, onde nós, humanos, vivemos. Um dia viveremos em total harmonia nessa natureza. Mas já caminhamos para isso. E a doutrina espírita traz-nos esse conhecimento, traz-nos essa certeza de que estamos a caminhar na construção da harmonia em nós, porque a harmonia já existe em tudo o que é a criação do Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, porque um dia nos criaste simples e ignorantes, mas nos deste as condições para que pudéssemos tornar-nos um dia verdadeiros sábios. Obrigado porque nos deste este lar espiritual, este lar que nos abriga, que nos aconchega, que aquece o nosso coração. Obrigada por tantas bênçãos que derramas sobre toda a humanidade. Muito obrigada por essas almas tuas enviadas, almas generosas e puras que vêm mais próximo de todos nós, auxiliar-nos nos momentos difíceis que vivemos em toda a Terra, em todo o nosso planeta, em todo o nosso planeta azul. Obrigado, Senhor, porque existimos. Obrigado porque temos a oportunidade de pensar, de analisar e de amar. E permite que nesses locais onde a dor é mais pungente, onde o esforço para salvar vidas, onde o trabalho de doação ao próximo é mais intenso, permite, Senhor, que nesses lugares os teus raios de luz e de amor possam ser ainda mais intensos. E nós, pobres espíritos mortais ainda tão ignorantes, tão imperfeitos, também nós queremos dar o que melhor possuímos, para que também as nossas energias, o nosso pensamento, possa envolver todos os nossos irmãos, nos seus lares, nos hospitais, onde quer que se encontrem, em particular aqueles que vivem as condições da doença do corpo físico, mas também os sofrimentos morais, as obsessões, as depressões. Permite, Senhor, que os médicos espirituais possam chegar a todos, possam envolver a todos, possam aliviar a dor de todos os nossos irmãos. E que este lar possa, como um farol, iluminar na noite do sofrimento, levando o consolo, o alívio e a paz. Que este lar possa sempre ser um cantinho do teu coração e que todos nós possamos receber no íntimo de nós mesmos essa luz, esse amor, essa paz, sendo capazes de os transportar a todos aqueles que convivem conosco no plano físico e no plano espiritual. Abençoa todos os nossos irmãos e permite que a tua infinita paz permaneça sempre nos nossos corações. Muito obrigada, Senhor.